Salve nação alvinegra, aqui é o Rucorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar sobre a apresentação de Matias Rojas, né? Ele falou muito bem do elenco, falou muito bem do Renato Augusto, que já o conhecia e sabia da habilidade que o Meia tem e quão grande ele era aqui no clube. Falou da torcida, né? Contra o próprio Red Bull mesmo, ele viu o tamanho da torcida e se encantou. Ele havia falado para a família dele, conversado com a família dele antes de vir, que aqui seria o local onde ele iria jogar, gostaria de jogar aqui no nosso país, né? E também falou assim, quando ele chegou aqui, ele simplesmente ficou encantadíssimo com a grandiosidade do nosso clube. Ele simplesmente falou também com os compatriotas dele, falou com o Paulo Guerreiro, onde o Paulo Guerreiro ainda falou onde ele morar, aonde ele frequentar. E aí ele, assim, querendo ou não, ele chega aqui no Corinthians como com status de grande jogador, tem 27 anos, é um jogador versátil, ele tanto pode atuar pelo meio, um meia central, como um ponta, e na ponta onde ele atua mais, né? E ele tem um chute poderoso, muita habilidade, ele chuta de tudo que é canto, a longa distância, e assim, ele tem muitas coisas assim para trazer, né, para somar para o Corinthians. Então, vamos esperar com que hoje mesmo ele possa fazer algum gol. Obrigado, presidente Dúlio Monteiro Alves, gerente de futebol Alessandro Nunes. Em instantes a gente começa a entrevista coletiva para apresentar o meia atacante Matias Rojas. Vamos lá. Corinthians! Arena. Bom, ela já é conhecida como ter o melhor gramado. Nessa temporada fizeram um upgrade da própria arena, então colocaram o gramado novo, colocaram telões novos, trocaram, né, as lâmpadas, muitas lâmpadas por LEDs, e querendo ou não, isso aí caiu na economia 50%, então tipo, já tinha uma ótima iluminação, agora simplesmente é a melhor do país. Então, com todas essas mudanças e esse upgrade que fez nessa temporada, ela se torna a arena mais moderna do país. Então é assim, não tem o que falar, né? O povo só tem que admirar. Tirando o estádio, nessa sexta, o Corinthians lembrou a pequena Taça do Mundo, né, disputado em Caracas, na Venezuela, em 1953. A gente disputou contra a Roma, contra a seleção de Caracas e contra o Barcelona. E eram 6 jogos, né? Ia tipo ida e volta. O Corinthians simplesmente ganhou os 6 jogos. E o último ainda foi contra o próprio Barcelona. Ele ganhou as duas, né? Foi 6 vitórias, fez 12 gols e se consagrou o campeão do mundo, né? Na época que não existia mundial, mas como era um título, querendo ou não, de times internacionais, então pode sim se considerar mais mundial do que o próprio Mundial do Palmeiras de 51. Porque o de 51 o Palmeiras foi campeão carioca, né? E a gente foi campeão do mundo. Corinthians!
A polícia de São Paulo abriu uma investigação por uma vaga prometida no Sub-17. Denúncia foi feita por um diretor da base do Corinthians, né, Oswaldo Neto, e que consta falsidade ideológica e até estelionato. O caso ocorreu em 2021, onde 2 intermediadores pagaram 55 mil a 60 mil para garantir uma vaga para um jovem garoto, Lucas, de um time de Santa Catarina. Pra você ter ideia, a família ela tinha um papel timbrado do Corinthians e com a própria assinatura desse diretor, Oswaldo Neto. Então, é assim, a polícia já tem em mãos alguns culpados, né, alguns suspeitos e culpados. Esperamos com que eles encontrem esses culpados e que não aconteça novamente isso, né? Porque é complicado. Os caras ter simplesmente o falsificador ter assinatura e ainda ter um papel timbrado do Corinthians é meio complicado, né? Se não tiver gente dentro envolvida nisso, não digo nada, né? Mas esperamos que eles achem realmente o culpado e punam, e que não aconteça mais isso, né? Mudando de assunto, a escalação hoje, né? O Corinthians vai jogar contra o América pela Copa do Brasil, quartas de final. Já temos um semifinalista já do outro lado, que é o próprio São Paulo, e só está nos esperando, né? Então é assim, tem muitos rumores dizendo que o Fausto Vera será banco, tem muita gente falando. Eu creio que o Luxemburgo não deva colocar ele como reserva, mesmo que assim ele não esteja jogando tudo o que ele sabe, mas eu acho meio difícil ele sair do time. Então é assim, ele deve começar com Cássio, Murilo e Gil, Fagner na direita, Fábio Santos na esquerda, Moscardo, Fausto Vera, Renato, Matias Rojas, Roger Guedes e Yuri Alberto. Esse é o time que eu acho que ele deve, o provável escalação, né? Porque ele não deu nem os relacionados, então suponhamos que seja dessa forma, né? O time, ele não deve vir com mudanças. E aí estão falando de que colocar o Juan Oliveira ou o Matheus Araújo no lugar do Fausto Vera. Só que aí eu acho que o Corinthians perde marcação. Ele não tá marcando mil maravilhas, mas tirando ele, eu acho que o meio ali fica meio complicado só pro Moscardo. Apesar do Moscardo ser um grande jogador, mesmo com pouca idade. Esperamos aí que o Corinthians ganhe pelo menos de 2-0, né? Que é o resultado que a gente tem que fazer, no mínimo. Então, na minha opinião, eu acho que o Corinthians vai ganhar de 3-1. Está ótimo. E o Matias Rojas, tomara que faça ainda um gol, né, e já estreie com o pé esquerdo, né? Porque ele é canhoto. E hoje é dia dele, né? Hoje a gente vai ver como ele realmente joga e o quanto ele vai fazer diferença, né? Junto com o Renato Augusto. O Renato Augusto também deve começar o jogo. Então, porque justamente ele jogou nos últimos dois jogos, ele jogou uns 30 e 35 minutos para justamente entrar como titular nesse jogo, né? Esperamos que o Corinthians tenha um bom aproveitamento na arena e que a gente meta uma sapecada nesse América, né? E o Mancini também, porque o Mancini também enche o saco, né? É um time, ele sempre adora fazer um time retranqueiro, né? Mas é isso. Bom, desejo um bom fim de semana a todos. Um ótimo jogo pra gente, né? Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!